Acho que sim. Boa noite, igreja. Oficialmente agora sou parte, então, da igreja. Deixa eu calmar um pouquinho. Ontem o pastor me fez um convite. Foi ontem ou foi sexta, né? Foi sexta. Demorei um pouquinho para responder, porque as meninas já tinham me avisado que isso estava acontecendo. E eu não sentia que eu estava na melhor semana para isso. Pensei, não, mas vou responder. E daí eu entendi que não era um convite, era uma convocação. E ele me desafiou a vir falar um pouquinho sobre a bondade de Deus na minha vida. E acredito que Deus realmente usou ele para me lembrar da bondade de Deus na minha vida. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu estive refletindo de sexta-feira para cá. Uma menininha que nasceu no Mato Grosso do Sul, foi criada em Santa Bárbara do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, no meio de 5 irmãos. Minha mãe nos criou numa dessas casas da rede ferroviária, era a rede ferroviária que já não funcionava mais praticamente, passavam poucos trens, e essas casas começam a ser abandonadas. E a gente passou a morar. Eu sei que a gente morou em outros lugares, mas eu lembro basicamente dessa casa. Ela fazia divisa entre a rede ferroviária e não sei se aqui vocês conhecem essa palavra, o potreiro. É um campo onde tem criações de gado e tem silos e uma coisa mais agrícola, assim. Mas essa era a divisão. E tinha um terreno bem grande nessa casa. Minha mãe plantava muitas coisas ali. Seria hipocrisia da minha parte em dizer para vocês que nós passamos fome. Porque quando não tinha nada, nós comíamos o que minha mãe plantava. Ela plantava milho, ela plantava mandioca, ela plantava batata. Nós vendíamos o que ela plantava quando tínhamos necessidade. Sempre que tínhamos necessidade. E eu lembro até hoje não, porque a gente volta e meia esquece essas coisas, né? Deus vai nos abençoando e a gente começa a esquecer disso. Lembro que quando nós tínhamos vontade de comer umas coisas diferentes, eu fiz uma descoberta. Eu descobri que algumas vizinhas iam no lixinho de uma fruteira que tinha lá perto. Porque as bolachas, os doces vencidos, eles colocavam lá. E aí a gente ia procurar alguns que ainda desse para comer. E outras vezes, né, já pedi perdão por isso, mas a gente roubava no supermercado uns chocolatinhos, umas bolachinhas, uns chicletinhos. Porque a gente tinha vontade de comer aquele doce e minha mãe não tinha condição de pagar. Hoje eu sei que ela fez o melhor que ela podia. E quando eu entreguei, há 10 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, em alguns momentos de conflito, quando todo o bem que eu queria fazer eu não fazia, e todo o mal, quando eu via, eu já fiz, eu cobrava Ele. Mas, Senhor, se Tu tivesse me dado uma família mais estruturada, tivesse me dado mais condições, seria mais fácil. Ou talvez eu nem tinha aprendido a mentir, a roubar, a abrir mão de alguns valores. Porque uma mãe é isso, ela faz de tudo para que seu filho minimamente tenha saúde, minimamente cresça forte. E foi isso que a minha mãe fez. Mas por muitas vezes eu sentia a mágoa dela. Por ela não ter me dado o que eu via que alguns colegas tinham. E eu morei, eu acho que direto com a minha mãe. Eu tenho dúvida também, porque o Senhor faz a gente esquecer alguns momentos ruins da nossa vida. Ele faz a gente esquecer. Porque o pouco que a gente lembra, a gente aguarda mágoa e rancor. Imagina se Ele permitisse que a gente lembrasse de tudo. Eu acho que eu morei uns 7 anos assim direto com a minha mãe. Lembro de uma senhorinha. Teve lá em casa, era amiga da minha mãe, ela queria alguma criança para morar com ela, para fazer companhia, para ajudar nas tarefas da casa. E a minha mãe convidou se eu queria. Obviamente eu queria. Ia ter uma cama mais confortável, ia ter um quarto só para mim, né? Não ia correr o risco de não ter uma refeição do dia. E eu fui morar com ela. Depois dela, apareceu uma outra tia que me deu uma boneca no Natal. Eu nunca tinha ganhado uma boneca nova, eu aceitei morar com essa tia. Depois dessa tia eu voltei, porque minha mãe comprou TV para os meus irmãos, e eles tinham tempo para assistir desenho, e eu tinha que ajudar nas tarefas de manhã sempre nessa casa. Então eu acho que lá com uns 12 anos, 11 ou 12 anos, eu voltei para casa. Ali eu comecei a trabalhar como babá. Com 14 anos eu recebi um convite, eu comecei a cuidar de uma outra criança lá, e eu sabia que em Santa Bárbara, uma cidade agrícola, eu não teria futuro. O meu sonho era fazer uma faculdade. Não sei de onde eu tirei isso, porque eu não conhecia ninguém que tinha feito faculdade. Mas eu queria fazer faculdade. E eu sabia que ali eu não ia conseguir. Então ela fez um convite, ela engravidou numa segunda criança, e ela queria alguém que pudesse morar com ela e cuidar das crianças. E na verdade esse convite era para minha irmã mais velha, que não aceitou. Eu disse, eu vou. Eu vou, peguei minha sacolinha plástica e fui para Panambi, porque eram umas 2 mudinhas de roupa que eu tinha. E comecei a morar com ela. De dia eu estudava, de manhã eu estudava, dava mamar para as crianças, ia para a escola, voltava, dava almoço para eles e ficava o restante do dia com eles. E foi assim até os meus 18 anos. Com 17 foi quando eu entreguei minha vida para o Senhor.
Ali eu comecei a ter algumas cobranças, porque eu comecei a querer trabalhar fora para ter o meu dinheirinho, não queria mais trabalhar de favor. Comecei a ter mais conhecimento, mais entendimento das possibilidades. Tinha uma cobrança muito grande para mim passar todo final de semana cuidando das crianças, eu também queria sair. Então ali começou a ter algumas cobranças, eu comecei a pedir para ele uma bolsa de estudo, porque eu imaginava que a família fosse me ajudar a ter, e depois eu comecei a entender que não. Ou eu conseguia, ou eu não ia ter essa possibilidade. Comecei a estudar para o ProUni. Com 18 anos, o Senhor não me deu uma bolsa, mas me deu duas. Duas bolsas, uma de engenharia elétrica e outra de engenharia mecânica. E aí, no primeiro mês de faculdade, eu consegui um estágio na minha área. Então, ali eu já tinha um dinheirinho, um valor considerável para me morar sozinha. Com 18 anos, eu tinha minha bolsa, eu tinha um emprego e eu pude morar sozinha. Com uma bênção. Com 20 anos, o Senhor me abençoou, fui muito bem avaliada no estágio, eu tive meu primeiro time. Com 20 anos, eu estava liderando um grupo de pessoas, mulheres casadas, homens adultos. E foi o momento que eu mais falei de Deus para as pessoas. Quando a gente é muito mais nova, a gente é mais ousada, né? Hoje a gente começa a tomar mais cuidado para não falar do Senhor no ambiente de trabalho. Lá eu não tinha receio. Sabia que o Senhor tinha me trazido até ali. Então por que eu ia ter receio de falar sobre Ele? E eu levei. Ali eu consegui levar o Senhor para muitas pessoas que não conheciam. Com 24 anos, comecei a passar por alguns problemas familiares. E daquela empresa que eu só tinha ótimas avaliações, todos os anos eram avaliada como melhor líder e tal, com 20 anos eu fui demitida por causa desses problemas familiares. E também vejo que foi a mão do Senhor. Era o momento de eu sair dali, era o momento de eu entender que algumas coisas eu precisava deixar, algumas manias eu precisava deixar. Foi o mesmo ano que eu conheci o meu atual marido, esteve do meu lado, ali eu aprendi a deixar de ser orgulhosa, eu entendi que eu precisava de fato ser submissa, que até então o Senhor tinha me trazido sozinha, mas a partir dali eu precisava ceder e aprender, que eu precisava ter mais pessoas junto comigo na caminhada, além dos irmãos, porque quando eu sentia dor eu me isolava, ali eu não podia mais me isolar, porque era como se o Senhor tirasse tudo. Minha irmã mais velha, que era minha estrutura, não estava legal, minha mãe não podia contar naquele momento, então eu realmente tive que recorrer aos irmãos, e ao quem era meu melhor amigo, que hoje é o meu marido. Né? Com 27 anos, minha idade atual, sou casada, fazem 5 meses que eu estou casada, estou muito bem empregada, mudamos, tenho a minha família, uma vida muito abençoada, graças a Deus. E aí eu pergunto para vocês, teve essa virada de chave, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dores que passou? Alguns vão dizer que sim, nossa, ela venceu. E aí eu digo para vocês que o Senhor me trouxe à mente que não. Eu sou quem eu sou, eu tenho o que eu tenho, justamente porque eu passei por cada uma daquelas dificuldades. Na casa da tia Maria, ela era uma crente, né? Ela é crente, que nem dizia minha mãe, cabelo branquinho, amarrado, cabelo até a bunda, sainha. Ali eu aprendi a conhecer a Bíblia, ali eu conheci Jesus. Eu tinha que ir para a igreja sem batom, cabelinho preso, de sainha, bem naquele modelinho assim, crente mesmo, como dizia minha mãe. E foi ali que eu conheci, que eu aprendi realmente a ter um relacionamento com o Senhor. Na segunda casa, que era da tia Carmen, ela me disse uma frase que moveu minha vida a partir dali. Ela disse, estuda, porque estudo é a única coisa que ninguém vai te tirar. E eu abracei aquelas palavras dela, abracei o que eu tinha aprendido na tia Maria, que era confiar no Senhor, e fui. Na terceira casa, que é a casa hoje da nossa madrinha de casamento, a Giza, eu aprendi a falar, eu aprendi a me comportar, eu aprendi a escrever. E isso me fez ter ótimas avaliações no estágio. Né? Quando eu fui líder, eu aprendi a ter empatia pelas pessoas. Eu aprendi e entendi muitas coisas que a minha mãe fazia e que eu julgava. Quando eu comecei a conhecer a história de outras pessoas que agiam da mesma forma, eu aprendi a respeitar a história dela. Até o Senhor tocar no meu coração e eu entender que ainda assim eu precisava perdoar ela. Por coisas que naquele momento já não me magoavam mais, mas ela precisava disso. E a partir daquilo ali ele foi tratando a mentira, o roubo, a falta de santidade, tudo aquilo que eu cresci sem conhecer, ele foi tratando a partir dali. Então o que eu queria dizer para vocês é que essa é a Letícia. Eu não sou quem vocês veem hoje, com a roupa que eu uso, com o carro que eu ando, com o salário que eu ganho, com o cargo que eu tenho. Eu não sou. Eu sou essa história inteira aqui. Essa história inteira. Se hoje o Senhor me fizesse perder tudo isso aqui, eu ainda assim saberia quem eu sou. E eu sei que Ele poderia recuperar tudo, porque Ele me deu coisas que eu nunca imaginei ter. E a segunda coisa é
façam as pazes com a história de vocês. Porque tudo que você é hoje é por toda essa trajetória aqui. E muitas vezes por uma pessoa que você ainda guarda mágoas, que você ainda não perdoou, tem coisas que não vai andar bem. Possivelmente, se eu não tivesse entendido por que eu não fui criada com o meu pai e entendido que o Senhor poderia ser o melhor e maior pai de todos, eu não teria um bom relacionamento com o meu marido, eu não saberia ser submissa hoje. Então, permita que Ele trate as suas feridas, faça as pazes com o seu passado. E entenda que cada pessoa que você vê hoje, ela tem uma história. Ela tem o porquê ela age daquela forma, o porquê ela pensa daquela forma. Respeite e amem o seu irmão de fato. Tentem conhecer mais um do outro. Não julgue pelo que você enxerga. Nós somos muito maiores do que isso. Eu queria trazer isso e falar um pouquinho sobre essa bondade do Senhor. Eu teria tudo para ser muito grata, para acordar todos os dias felizes e dormir todo dia muito grata. E na sexta-feira, quando o pastor me fez o convite, eu estava nas últimas semanas, numa batalha gigante contra a carne. Tivemos algumas avaliações, alguns feedbacks internos da empresa, e eu permiti que a empresa me disse o meu valor. Eu permiti que ela dissesse o quão bem ou mal eu estou fazendo as coisas. E aquilo estava me incomodando, eu estava sendo deixada ser levada pela vaidade, pelo orgulho, pelo ego. Porque é uma batalha de ego constante, a nossa carne. Ele se compara com o outro. Ele quer vencer o outro. E quando o pastor me desafiou a pensar na bondade do Senhor na minha vida, eu percebi o quão o quão imaterial era tudo aquilo que eu estava permitindo tomar conta do meu pensamento, do meu coração. Porque a nossa satisfação não depende do que a gente recebe, da bênção que o Senhor nos dá, de quem nós somos ou vestimos agora nesse momento. A nossa satisfação tem que estar nele, e somente nele. Senão nós nunca vamos ser felizes o suficiente, alegres o suficiente, mansas o suficiente, ter paz o suficiente. A nossa satisfação tem que estar nele. E era isso. Muito obrigada, pessoal.